E aí, pessoal, tudo bem? No nosso vídeo anterior, nós começamos aí uma série de vídeos com o tema O que eu aprendi com. Se você não assistiu o primeiro vídeo, é muito importante que você assista, porque esse é uma continuação. Eu tô falando aqui sobre lições que eu aprendi com a história de Davi e Golias. E nós vamos falar de muitos personagens. Então eu vou deixar linkado aqui em cima, nunca sei se é aqui ou aqui, mas eu vou deixar linkado aí pra você assistir a primeira parte desse vídeo, pra que você fique por dentro da história e aí eu não tenha que contar tudo novamente. Mas antes disso, verifica aí a sua inscrição no canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque tem vídeo aqui toda semana. Então, às vezes 2, 3, 4, 5 vídeos. Às vezes eu faço vídeo todo dia aqui. Então, ativa aí as notificações para que você receba o aviso, tá bom? Vamos lá então para a nossa segunda lição. O que eu aprendi com Davi e Golias? Que a gente precisa ter muito cuidado com palavras negativas. Eu acho que 100% da população desse planeta passa por isso. Ouve palavra negativa, porque uma coisa que não dá pra gente fugir muito, né? A gente vai ouvir. A gente precisa só ter cuidado com o que vai fazer com essa informação. Lembrando a você que a história de Davi e Golias tá lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu recomendo que você leia todo o capítulo. Eu vou ler aqui só os versículos relacionados à nossa lição de hoje, ok? No versículo 32, Davi chega animando todo mundo. Gente, olha, não fica triste assim não, eu vou lá, vou lutar contra o gigante. Ele chega lá todo otimista, enfim. Mas no versículo 33, olha o que diz. Porém, Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, porque você ainda é muito jovem e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi chega lá todo animado. Gente, eu vou lá, vou guerrear, vou vencer e vai dar tudo certo, não desanimem. Aí vem o chefe e diz, ô meu filho, tu é novo demais. Tu não vai conseguir não. O homem lá tem 3,5 metros de altura. E além disso é um homem de guerra e você ainda é muito jovem. Você não vai não. A palavra de Saul foi totalmente desestimulante. Aquela palavra cheia de negatividade. Você não pode ir, você não vai, você não consegue, você não sabe. Talvez você esteja aí pensando, mas o Saul estava querendo até proteger o garoto, né? Ele estava com medo dele ir lá e morrer nas mãos do gigante. Eu entendo esse posicionamento e acredito que era isso mesmo. Eu acredito que não foi por maldade de Saul. Acredito que ele diz assim, ô meu filho, tu vai morrer lá. A grande questão é que Davi venceu o gigante. O problema é que Saul teve um preconceito assim monstro com Davi. Ele olhou para a aparência de Davi, mas ele não conhecia Davi. Tem muita gente que fala a mesma coisa para você. Tem muita gente que fala a mesma coisa para mim. Olha, você não vai conseguir fazer isso. Mas tu não estudou para isso, tu nunca fez. Mas a pessoa não sabe se você consegue fazer ou não. Essa é a grande lição. Eu tenho que saber interpretar se aquilo ali é uma palavra negativa ou se aquilo ali é um alerta. Porque muitas vezes, de fato, não, eu não vou vencer mesmo esse negócio. Eu não sei lutar, eu não sei guerrear. Davi era um especialista. Davi era um especialista numa arminha chamada funda. Ele sabia do que ele era capaz. Ele já tinha vencido um urso e um leão. É por isso que essas palavras foram palavras para desanimar, palavras negativas, e que ele teve a reação perfeita. Nós temos que ter esse cuidado. É claro que muitas vezes alguém vai dizer, olha meu filho, sai daí que você não sabe fazer, e às vezes a gente não sabe mesmo fazer. Cabe ter humildade para entender quando é uma palavra negativa ou é um alerta. Eu não quero entrar nesse mérito da questão de ser um alerta, porque tem gente que é sem noção. Tem gente que quer fazer aquilo que não nasceu para fazer, que não sabe fazer, que não tem potencial para fazer, tá querendo se meter onde não deveria. Eu não tô falando disso, eu tô falando aqui de um cara que, apesar de ser um garoto, apesar de ser jovem, apesar de ser menor que o gigante, era um especialista. Era cheio do Espírito de Deus. Só que os outros não conheciam ele. E o que houve ali foi um desdém. Saul olhou para ele, meu Deus do céu, menino, se enxerga. E esse é o problema, né? Aí entra numa outra questão que é você prejulgar as pessoas. Você não sabe do potencial, você não sabe quem é, você não sabe do histórico da pessoa. E aí você diz, isso aí não serve para nada. Você não conhece a pessoa na intimidade. Porque ninguém conhece ninguém. Aí é por isso que a gente tem que ter cuidado com essas palavras. Mas você não vai não conseguir. Só que lá no fundo você sabe que vai conseguir. Mas olha o que é que Davi diz a Saul. Versículo 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas, está falando dele mesmo.
as ovelhas de seu pai e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho e eu saía atrás dele e o feria e livrava da sua boca a ovelha, né? E levantando-se ele contra mim, eu lançava-lhe a mão da barba, o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como um urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi não era nem um ingênuo, não. Davi chegou dizendo, gente, peraí, deixa eu explicar que vocês não entenderam o negócio. Deixa eu contar aqui um pouquinho da minha história para vocês. Deixa eu contar aqui meu currículo para vocês. Olha, eu sou um pastorzinho de ovelha, mas eu já matei um urso e um leão com a mão. O cara não era fraco, não. Ele disse, do mesmo jeito que Deus me deu força para matar leão e urso, meu Deus, 2 dos mais ferozes dos animais. Ele disse, vai ser a mesma coisa, sai a fichinha. Então a gente tem que ter muito cuidado com palavras negativas, principalmente vindas de pessoas que não conhecem o nosso potencial. Eu sei que lá no seu trabalho, até mesmo na família ou entre os amigos, tem gente que anda com você, convive com você, mas não conhece você. Não sabe o teu potencial, não sabe o teu nível de conhecimento. E aí quando você de repente conta um propósito, ou algo que você pensa fazer, ou algo que você diz que vai fazer, a pessoa já vem lá, meu filho, você não vai não. Ixi, tu quer fazer concurso? Quantas vagas? 1. Você não vai passar não. Já pensou se as pessoas que passam nesses concursos aí que só tem uma vaga para não sei quantos mil, se elas dessem ouvidos às palavras negativas, onde elas estariam? Você precisa ter muito cuidado com a negatividade das pessoas, com as palavras que colocam você para baixo. Porque o que fez a diferença aqui não foram as palavras, foi a atitude de Davi. Davi não se deixou desanimar, não. Porque a gente não consegue controlar as palavras das pessoas, entende? Não dá para você evitar. Eu não posso chegar aqui e dizer, evite ouvir palavras negativas. Não dá, porque a gente vai ouvir. Sempre vai chegar alguém dizendo, você não vai conseguir não, isso aí. Isso não é pra você não dar certo, não. Esquece isso, vai pro outro canto. É um negócio inevitável. É aquela história, eu não posso controlar as atitudes de ninguém, não dá. Eu posso controlar a minha reação. Eu decido como eu vou agir. O que eu vou fazer com essas palavras negativas, entende? Eu estimulo você até essa atitude de Davi. As palavras das pessoas não vão mudar, elas vão continuar. Mas como você vai agir? Você pode até ouvir essas palavras, mas não deixe que elas tenham nenhum efeito na sua vida. Davi ouviu, ele ouviu a palavra, mas ele deixou pra lá. Ele tinha um foco, ele diz, tá bom. Ele olhou e ficou vendo assim, eu matei o urso, eu matei o leão, esses caras não sabem de nada, mas tudo bem. Isso é fantástico. Saiba o que fazer com a palavra negativa quando ela chegar. Saiba como lidar com ela. Não absorva não, sabe? Pega ela e joga lá no lixo e se lembre de quem você é, do potencial que existe dentro de você. E com certeza, do mesmo jeito que Davi venceu Golias, você também vai vencer. Mas é claro que não acaba aqui. Eu aprendi outras lições e quero compartilhar com vocês no próximo vídeo. Então deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí com todo mundo, verifica a sua inscrição, ativa o sininho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.